coloca no papel o seu dia. Escreva no papel, de hora em hora, o que você vai fazer. Que você vai perceber que você está perdendo tempo. É muito tempo jogado fora. Todo mundo que reclama que não tem tempo é porque perde muito tempo, sem planejamento. Tem uma frase que eu usei muito no projeto de vida da igreja, que fala assim, quem fala em planejar, planeja fracassar. Se você não planejar seu dia, você vai jogar o seu dia fora. Se você não planejar o seu dia de hoje, você vai jogar o seu dia fora. Tem gente que está atrasado, uma hora dessa, não pode ver a live porque acordou atrasado. Acordou atrasado e não arrumou as coisas ontem para sair hoje cedo. Deixou para arrumar na última hora. E aí, quando vai fazer um café, não tem um pó de café. Quando tem um pó, não tem um açúcar. Aí, quando tem um pó e açúcar, o gás acaba, porque não se planejou e não observou que o gás pode acabar a qualquer hora. Estou dando exemplos bobos para você entender o que é falta de planejamento. A pessoa quer anotar um negócio, ela não sabe anotar o papel, não acha uma caneta dentro de casa. Ela pega o celular está sem bateria. Tá vendo? Coisa que acontece todo dia. E aí Paulo falou, mulheres, submeta ao seu marido. Marido, pare de ser grosseiro com sua esposa. Converse com sua esposa. Seja educado com sua esposa. O marido que não cuida da esposa, ele realmente quer a própria destruição. O que vale a vida se o marido destrói a própria mulher que está com ele para viver o resto da vida? Como é que você vai viver com a mulher doente mentalmente pro resto da vida? Por que ela fica doente mentalmente? Porque ela fica desanimada com a vida. De tanto ouvir grosseria, de tanto ouvir falta de educação, de tanto suportar tanta dor por causa dos filhos. Gente, eu converso com tantas mulheres que falam assim, pastor, eu não aguento mais esse casamento, eu aguentei esses anos todos por causa dos meus filhos, por causa deles, mas eu não aguento mais, acabou. Ô irmãos, é muito triste ver essa situação. É muito triste ver homens e mulheres tristes, depois de 20, 30 anos de casamento, eles estão frustrados. Era para eles estar chegando naquela fase que eu diviso o casamento, né? Que eu gosto de falar, que a primeira fase é a vontade de estar junto, leva a pessoa ao casamento. Eu celebrei um casamento sábado, sábado passado. As pessoas querem tanto estar junto que eles se casam. Vão no cartório, vão na igreja, fazem uma cerimônia. Alguns fazem festa, alguns não fazem, mas eles preparam do jeito que faz o melhor que pode para marcar aquela cerimônia. E aí vem o compromisso de estar junto. E essa fase é a mais longa. A gente gasta décadas e décadas nessa fase. Compromisso de estar junto. Quando o homem fala sim para a esposa, ele fala não para todas as outras, não importa as propostas que apareçam. Quando a mulher fala sim para o marido, ela está falando não para todos os outros homens que aparecerem. É muita coisa, gente. É muito não. Para um sim. Tem que valer a pena. Tem que ser um relacionamento que vale a pena. Você tem que ter alegria de ficar em casa. Alegria de voltar para casa. Alegria de ver sua esposa ou ver seu marido. Alegria de ver seus filhos. Alegria de ver seus pais. A nossa volta para casa tem que ser o ponto principal da nossa vida. Não importa se a sua casa é pequena ou grande, se ela é confortável ou é desconfortável, se ela tem móveis bonitos ou móveis simples, não importa. Importa é o aconchego familiar. É aquele lugar que você pode tirar sua armadura. Lembra de Naamã? Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, no tempo do profeta Eliseu. Naamã era temido. Naamã era respeitado. Naamã, o lugar que ele passava, as pessoas admiravam Naamã. Mas quando ele voltava para casa, tirava a farda, ele era leproso. O que isso quer dizer? Dentro de casa, as pessoas conhecem nossas fraquezas, conhecem nossas fragilidades, conhecem nossos limites. Mas ali não tem problema. Não era para ter. Não era para ter problema. Era para quando você chegar chorando em casa, sua família te acolher. Era quando você chega em casa porque você perdeu o emprego, sua família te acolher e falar assim, vai dar tudo certo, nós estamos com você e nós vamos superar essa dificuldade. É quando você vai ao médico e volta com um diagnóstico de alguma enfermidade, mas chega em casa, sua família fala assim, olha, você vai superar isso aí, nós vamos estar juntos, nós vamos fazer o tratamento e nós vamos viver muitos anos juntos, porque a nossa família é unida.
É o filho que chega em casa da escola, depois de uma semana que não foi bem na escola, depois de um semestre que não foi bem na escola, e os pais sentam com ele e falam: o que está acontecendo, meu filho? Nós te amamos com a nota boa ou com a nota fraca, mas você vai superar isso aí. Qual que é o seu problema? Vamos ajudar, vamos estudar junto, vamos buscar aula de reforço, vamos fazer o que a gente pode para que você melhore suas notas, porque o importante não é a nota, o importante é o seu aprendizado. A nota é só um reflexo. Mas tem família, se o jovem, adolescente, a criança, tira uma nota fraca, ele apanha, ele é humilhado, é falado palavras duras para ele, que ele entristece, ele perde as forças, que fala assim: ó, pais, não irritem seus filhos, porque eles não fiquem desanimados. É muito triste os pais falam assim: esse menino não faz nada, ainda bem que tira nota boa. Ou fala assim: nem para estudar presta esse menino, faz nada dentro de casa. Mas criança não é para trabalhar mesmo não, gente. Trabalho infantil é proibido. Mas tem que trabalhar, que eu trabalhava, você trabalhava. Era a sua época, era a sua geração. Só porque você sofreu, você vai condenar seu filho ao sofrimento? Não irriteis os filhos. Paulo falou: filhos, pais, não irritem os filhos. O apóstolo Paulo que falou. Gente, isso é uma orientação muito séria para nós. Filhos, obedeça seus pais. Agora, por que o filho não obedece? Converse com seu filho, converse com sua filha, leva ao psicólogo, leva ao pastor, leva para alguém e vê se realmente o filho precisa de uma correção ou ele precisa de acolhimento, ou ele precisa de reconhecimento, ele precisa de amor. E sabe onde isso começa? Lá na primeira infância, lá nos primeiros anos de vida. Lá nos primeiros anos de vida, em que a criança é abraçada, é amada, gente, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem muita criança que ela fica rebelde, por quê? Ela não se sente incluída, ela não se sente da família, ela se sente um peso. Ela é humilhada, ela é xingada, ela é apontado o dedo para ela. Gente, acontece isso até hoje, desde a minha infância, eu vejo isso acontecendo. Os filhos reclamando assim: quem é bom pro meu pai é meu primo. É minha prima que é bonita pro meu pai. Meu pai nunca falou que eu sou bonita, só fala que minha prima que é bonita. Meu pai nunca falou que eu sou inteligente, só meu primo que é inteligente. Gente, isso acontece nas famílias, quase todas. Quase todas as famílias. O sobrinho é que é inteligente, o filho do vizinho que é inteligente. E a criança dentro de casa é humilhada pelo pai e pela mãe. É jogada. É muito triste essa situação. Isso acontece em todos os lados, né? O marido elogiando a vizinha, elogiando a cunhada, elogiando a outra pessoa, e a mulher não valoriza a mulher que ele tem. E ela que cuida dele, ela que está com ele em todos os momentos difíceis. Da mesma forma, a mulher que valoriza o marido da outra, que acha que o colega de trabalho é um bom marido. Não, ele é um bom colega de trabalho, você não é casado com ele. E daí entra muita ilusão e não valoriza o marido que tem. Às vezes o marido está dando a vida. Está dando a vida para cuidar da família, com as suas limitações. E ele é humilhado que ele ganha pouco, ele é humilhado que ele não sustenta a família, ele é humilhado que ele fracassou, ele é humilhado que a empresa quebrou. Isso desanima as pessoas. Isso deixa as famílias doentes. Por que a pandemia agravou tanto, gente? Por que a pandemia fez tanto mal para as pessoas? Porque elas tiveram que conviver mais tempo. E quanto mais tempo junto, mais machucado. Quanto mais tempo junto, mais palavras pesadas. A vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia diz para nós: a vida e a morte estão no poder da língua. E tem gente que não mede as palavras antes de falar. Cada um vai se fartar do fruto dos seus lábios. Então eu estou trazendo essa palavra hoje para chamar sua atenção para a sua família, para a sua casa. Como está a sua vida hoje? Como é que você descreveria a sua família? Como é que você descreveria o seu casamento? Se você quiser fazer melhor, vai lá na playlist Orando pela Família e separe um tempo com Deus. Fala: Deus, a minha família está assim, assim, assim. Vou marcar hoje, 13 de julho de 2022. E eu vou pedir ao Senhor sabedoria. Eu vou me esforçar ao máximo, porque eu quero ver resultado. E todos os dias você vai buscar a Deus sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade de colocar o conhecimento em prática.
A Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem muito marido que acha que ele não tem pecado. Mas quando você sabe tratar sua esposa melhor e não trata, você comete pecado. Quando os pais sabem que pode elogiar os filhos e não elogia, comete pecado. Quando a esposa sabe que é preciso respeitar a autoridade do marido e ela não respeita, comete pecado. Quando os pais irritam os filhos, sabendo que deveria cuidar deles e acolher, comete pecado. Quando os filhos desobedecem os pais, ao invés de pedir ajuda, ao invés de fazer essa movimentação, porque às vezes os pais não conseguem compreender, mas você que é filho consegue. Vá de encontro ao seu pai. A sua rebeldia não vai levar em nada. A sua desobediência não vai te levar a nenhum benefício. Você desobedecer não vai melhorar as coisas. É o que eu falo aqui, ó, tem gente que quando está com problema, ao invés de buscar a solução, arruma um problema em cima do outro. Por exemplo, casais estão com problema de relacionamento, problemas sexuais, problemas financeiros. Aí um deles tem uma grande ideia. Arruma um amante, uma terceira pessoa. Agora, uma terceira pessoa numa relação conturbada vai ajudar em quê? Como é que pode, gente? Um raciocínio desse? O que está ruim, se você arrumar confusão, vai ficar pior. Eu nunca vi nenhum casamento melhorar com a chegada de um amante. Eu nunca vi. Você nunca vai ver ninguém falar assim, meu casamento melhorou depois que eu arrumei um amante. O outro fala assim, arrumei 5 amantes, aí que ficou bom mesmo. Você não vai encontrar. Então, a questão do adultério não é uma questão moralista, é uma questão de bom senso. Se cuidar de uma pessoa não é fácil, imagina cuidar de 3, 4. Administrar esse monte de coisa, esse monte de mensagem escondida no celular, esse monte de celular com senha, esse monte de gente indo pro banheiro com o celular, quase que toma banho e fica debaixo do chuveiro com o celular, com medo de alguém pegar o celular. Isso não é vida não, gente. A pessoa não tem paz, não. É porque ela sonhar e falar um nome errado e dar uma confusão. Já pensou? Agora, por quê que ela está procurando lá fora? Se ela tem aqui dentro. Quando você casa, quando você encontra uma pessoa para você casar, você traz para aquele relacionamento ali, ó, tudo que você precisa tem na outra pessoa, que não tem em você, tem na outra. Companheirismo, intimidade, perdão, amor, compreensão, empatia. Ah, não tem isso no meu marido, não tem isso na minha esposa. Ah, como não? Deveria ter escolhido quando estava namorando. O namoro é para isso. Tá vendo como é que as pessoas atropelam as etapas? Aí que entra a questão dos filhos. Se você errou em algumas áreas dessa, ensine os seus filhos. Mas ensine de forma clara. Não adianta falar assim, vai fazer burrada igual sua mãe, não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer nada. Tem gente que ensina é assim. Não vai fazer burrada, não. E a moça pensa assim, que burrada será que minha mãe fez? Talvez são várias. Tem pai que é assim, você tem que ser melhor. Melhor como? Melhor onde? Melhor para quê? Gente, tem que ser mais específico. Família é para ter intimidade. Família para conversar. Família para trocar ideia. Família para ouvir. Família para sentir a dor do outro. Não tem lugar melhor para você praticar empatia do que na sua própria casa. Agora, se você não dedicar tempo para os seus, quem vai dedicar? Se você falar que não tem tempo para seus filhos, para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para seu marido, quem vai ter? A família é sua. Aí eu vou fechar com aquele versículo do apóstolo Paulo falando para Timóteo. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé, é pior do que o infiel. Tá cheio de gente nas igrejas, batendo no peito, falando que é crente, falando que é isso, que é aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas não cuida da própria casa. Gente, é muito sério isso. Isso é muito mais do que um discurso religioso. É um discurso de sobrevivência. Deus quer ser glorificado na sua casa. Eu separei uma parte que eu queria falar, mas amanhã eu continuo esse assunto.